Não é que foi bom, mas levando em consideração aquilo que a gente esperava antes do jogo, dado o cenário extremamente negativo, de pressão, de crise, pós-eliminação na Copa do Brasil, todo mundo pedindo demissão no Zubeldia, que o Zubeldia tem que sair, que é um absurdo a diretoria manter o Zubeldia no comando, e já pensando em terça-feira o que pode acontecer na Libertadores. Quando a gente fica sabendo que o Fluminense vai enfrentar o Botafogo com um time reserva, totalmente reserva, aí eu acho que muita gente falou, cara, quer saber? Vou nem assistir essa merda aí, não vai dar em nada. E aí você joga essa expectativa lá embaixo, né? Muita gente já fala, cara, tá na cara o que vai acontecer. E de novo, não é que tenha sido bom, mas se a gente analisar só o resultado, desconsiderando todo o contexto recente, a queda de rendimento do time, essa sequência de empates, são 6 empates, são 5 empates seguidos no Brasileiro. 6 empates no total, mais a derrota contra o Vasco. O Fluminense não ganha desde maio lá no Campeonato Brasileiro. É muito empate e tem uma explicação para isso, a meu ver, que eu vou trazer aqui para vocês. Não é por acaso. E claro, a eliminação também, não dá para você isolar todo o resto, não. Foi um bom resultado, tá todo mundo feliz, não. Mas diante daquilo que a gente imaginava, hoje muitos desses reservas entregaram um desempenho superior a titulares que estão se arrastando em campo há muito tempo. O primeiro tempo aqui no Engenhão foi um jogo fraco assim no geral. O Botafogo veio com uma estratégia muito clara. Fluminense, toma a bola, eu vou jogar em transição contra-ataque o tempo inteiro. Por quê? Para mim é uma estratégia, faz todo sentido contra o Fluminense. O Fluminense no Zubeldia tem uma dificuldade enorme quando ele tem que propor o jogo. Quando ele enfrenta adversários marcando em bloco médio-baixo, ele tem que encontrar os espaços, movimentar, porque isso exige agilidade, movimentação, troca de passe e acertos nos passes. Coisa que esse time não sabe mais fazer. Então o Botafogo fez o quê? Toma a bola aí, vê o que vocês fazem e vai jogar no contra-ataque. E realmente, o primeiro tempo deu o óbvio. É aquela posse de bola pouco efetiva, aquela posse de bola pouco agressiva, que não vai a lugar nenhum. Tanto que as duas chegadas do Fluminense foram chutes de fora da área, basicamente. E o Botafogo tentava assustar no contra-ataque. Teve alguns momentos ali, mas também sem criar nenhuma grande chance clara. O gol vem numa cobrança de falta espetacular do Alex Telles. Mérito dele. Não dá para o Fábio chegar naquela bola, na minha opinião. Muito mérito do Alex Telles. E saiu o gol. Só que, no segundo tempo, o Fluminense volta, uma situação parecida com o que foi contra o Vasco, né? Volta muito melhor, dominando completamente o jogo. E fazendo algo que eu cansei de falar no primeiro tempo, que era óbvio. Gente, você tem 2 pontos. Vamos usar os lados. Os espaços estão pelos lados. Os corredores. Os laterais precisam passar. Os laterais do Fluminense hoje não têm coragem para passar, para jogar. São poucas jogadas de linha de fundo, de ultrapassagem. E aí facilita muito a marcação, é óbvio. Né? Fica um jogo muito óbvio. Tanto é, quando o Fluminense volta, pode observar o segundo tempo. É jogo pelo lado o tempo todo. O Serna levando para a linha de fundo, cruzando, o Soteldo também. E aí a bola começa a entrar na área e a zaga do Botafogo já fica mais desconfortável. Era evidente que o jogo estava por ali. E o gol do Fluminense sai como? Exatamente uma bola cruzada pelo Serna, que o Ignacio vem, pum, de cabeça faz o gol. Ali até os 20 minutos, era um Fluminense bem melhor, dominando, fazendo um gol, dava até a impressão de que podia virar. Tudo muda quando o Zubeldia começa a mexer no time. E aí hoje, eu não vou falar que foi só porque ele mexeu, nem que ele fez tudo errado, não é só isso. Eu tenho críticas às substituições, só que a gente não pode normalizar os titulares do Fluminense entrarem em campo descansados naquela rotação. Se mais uma vez, Savarino e Acosta, principalmente Acosta, patéticos em campo. Era melhor não ter entrado. Se deixa os caras cansados, era melhor. Porque eu até entendo a lógica. Por exemplo, o Ganso não joga há muito tempo. Não vai jogar 90 minutos. O Soteldo cansa. E aí você vai perdendo força, o adversário vai te engolir. Eu entendo mudar. O que não dá para entender é a postura desses caras. Eles estão de sacanagem? Qual que é o problema? Eu queria entender. Canóbio também entrou muito mal. O Hulk, assim, mais do mesmo. Uma lentidão, uma dificuldade. Então aí o time não faz mais nada basicamente, né? Vai ter uma chance mais lá no final. O Botafogo também
fica um jogo morto até a reta final, que eles começaram a mexer, começaram a pressionar um pouco mais. E aí terminaram o jogo, então, a cabeçada do Arthur Cabral, e outras jogadas mais perigosas ali que eles poderiam eventualmente ter feito o segundo gol. Então acho que para efeito de resultado, refletiu bem o que foi a partida. Agora, a atuação, vamos lá. Primeiro, vou falar do Castillo, cara, que coisa bizarra. Que coisa bizarra esse jogador, gente. Eu tento ter paciência, mas é inacreditável a atuação do Castillo aqui. Ele não consegue dar sequência a uma jogada. Quase todas as jogadas morrem no pé dele. Ele não consegue dar um passe de chapa. Vários jogadores dão opção, pelo menos 3 oportunidades de jogo. O jogador dando opção de passe para ele, ele joga a bola para trás, ou ele dá o passe errado. Ele não ganha uma bola no alto. O que esse cara faz em campo? Como o Fluminense entendeu que valeria pagar 13 milhões de dólares após analisar a carreira desse jogador? Eles conseguiram arrumar um jogador pior do que o Everaldo. Assim, é um negócio. E ele ficou até os 40 minutos do segundo tempo em campo. A gente já cansou de ver o Zubeldia trocando centroavante por trocar. O John Kennedy jogando bem, ele sai com 18 minutos, 20 minutos do segundo tempo. E hoje ele resolveu que, porque era referência, segundo o Zubeldia, deixar ele em campo até os 40 do segundo tempo, matando e quebrando o time. Isso eu não consigo entender. As outras mudanças você pode discutir aqui ou ali, mas varejo. Essa daí eu não consigo entender. O cara se arrastando, matando o time, ficou quase que o jogo inteiro. Não entendo. O Cano entrava todo o jogo, aí hoje não entrou. Aí o Hulk era titular, aí hoje foi entrar aos 40 do segundo tempo. Cara, é impressionante a incoerência. O Riquelme esquece. Estou falando de Riquelme, cara. Esquece. Mas eu gostei. O Ganso muito tempo sem jogar. Foi longe de ser brilhante, mas a gente... Eu vou falar isso no outro vídeo. O Lúcio Acosta, a gente precisa falar sobre essa situação do Lúcio Acosta. Eu tô falando que o Ganso tem que ser titular, mas o Lúcio Acosta ele precisa levar um susto para acordar para a vida. O Otávio errou algumas bolas, mas não comprometeu como a gente temia. O Soteldo começou mal o jogo, depois foi melhorando, terminou o jogo muito bem, foi uma boa partida do Soteldo. O Serna hoje, a melhor atuação dele em muito tempo, não que isso signifique muito, ontem no caso, né? Mas deu assistência, pouquinho melhor. E a atuação do Ignacio foi um absurdo, cara. A atuação do Ignacio, o que ele consertou de merda que o James fez, de algumas bolas que o Otávio errou também na saída, o tempo certo, não só pelo gol, o gol, assim, cereja do bolo, mas sempre no tempo certo, as jogadas no time certo, cortando as bolas, ele consertou pelo menos 2 ou 3 besteiras bizarras do James. Que grande atuação do Ignacio. Tem que ser titular ao lado do Thiago Silva, se Deus quiser o Thiago Silva voltar na terça-feira. Grande atuação mesmo. Então, no geral, foi o que eu falei, é um empate que, para análise macro, pelo que vem acontecendo, é só mais do mesmo. E por que eu falei que não é acaso esse empate? Porque isso é a filosofia da mediocridade do Zubeldia. Empata, porque não se arrisca. Hoje, se se arriscasse, poderia ter perdido o jogo, é verdade. Mas time que tem coragem, fala, não, cara, vou ganhar o jogo hoje, vou tentar ganhar o jogo. E vou fazer um movimento para ganhar o jogo, antes do adversário, eu que vou propor para ele. Ele não propõe. É sempre quando está perdendo, aí consegue empatar, segura. Quando está ganhando, leva o empate, segura. E aí, essa quantidade de empates enorme não é acaso. Isso é algo que é trabalhado já, direto ou indiretamente, na mente dos jogadores. Né? É um reflexo disso. É um reflexo dessa mediocridade na essência da palavra. Você vai empatando e vai segurando ali nos empates. Hoje, para ele, foi ótimo o empate. Leva para terça-feira, diminui um pouco ali, né, minimamente a pressão e vai. É o que o Fluminense está fazendo. 5 empates consecutivos. Por que isso? Porque quando tem que fazer algo diferente, que é o que a gente espera de um bom treinador, tentar fazer algo diferente, não faz. Tanto é que todas as mudanças, todas as alterações, todas foram 6 meia dúzia. Todas. É uma bela representação também hoje do que é esse Fluminense do Zubeldia. Teve eliminação contra o Vasco, hoje não foi eliminação. Hoje foi uma bela representação do mais do mesmo, dessa mediandade. E aí teve uma parte da coletiva que ele foi explicar as substituições, as alterações, porque ele começou a mexer no time naquele momento.
E ele justificou assim. Sí, sí, sí. Porque me parece que ya habían hecho un gran trabajo. En el caso de Paulo, él ya nos habían avisado que estaba para salir. Y en el caso de Serna, nosotros considerábamos que podíamos, con gente que vaya ingresando gradualmente en el partido, seguir manteniendo un nivel. Era imposible mantener el nivel con los mismos 11. Era imposible. Teníamos que ir haciendo cambios graduales y porque teníamos, así como cuando arrancan otros jugadores, tenés a veces cambio para los últimos 15, 20 minutos o 10, lo mismo ahora. Tampoco es que nos apresuramos, simplemente hicimos el esfuerzo, 20, 25 minutos, tratamos de darle oxígeno al equipo. Es cierto que no nos acomodamos bien, pero creo que cualquiera hubiese hecho lo mismo, gradualmente ir colocando gente del banco que también puede resolver el partido, ¿no? Soteldo hizo un partidazo, Ganso también, Serna también, todos los que jugaron hicieron un gran partido. Y bueno, por ahí no pudimos rematarlo al partido. No, hubo 15 minutos en donde ellos ya nos apretaban y no pudimos resolver algunas situaciones que pensé que las podíamos resolver. Todo está aberto. Está aberto. Então, assim, eu até entendo o fato de ele ter mexido no time para manter o nível. Eu compreendo. Agora, o castigo de ter ficado em campo esse tempo todo, para mim é impossível de entender. Fechou, pessoal? A gente volta ao longo do dia, claro, com mais repercussão, falando mais de Fluminense aqui no canal do Leste. Você pode deixar seu like, se inscrever no canal. Conto muito com vocês. Tamo junto. Valeu.